Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Uma coisa que eu tenho observado muito aqui no meu trabalho no Porto é que o fluxo de mercadorias provenientes do Cone Sul tem aumentado a cada dia. E entre os países que mais a gente comercializa está a Argentina. Por isso e por outros motivos é que nós devemos conhecer melhor esse nosso vizinho e parceiro comercial. Este é o nosso assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer o país que é considerado um dos 3 grandes da América Latina, a Argentina. Vai aprender como se deu o processo de formação do seu território, quais são as características de sua economia e identificar suas diferentes regiões. Você está pronto para conhecer um país que apenas algumas décadas atrás estava incluído entre os países desenvolvidos do mundo? Ótimo! A nossa teleaula de hoje está começando agora. E aí, Paulo? Vamos indo. Vamos! Bariloche, Argentina. Oi, Bia, tudo certo? Aqui o tempo está ótimo. Quer dizer, está fazendo um baita frio e nevando bastante. Esse negócio de esquiar não é fácil, não. Mas sabe o que mais me impressiona vendo essa paisagem? É que ela exista bem aqui na América, perto do nosso país tão tropical. Parece que a gente está na Europa. Mas o dinheiro já está no fim e logo estarei de volta. Ô, Maurício, tudo bom? Fala, seu Cardoso. Escuta, é verdade que tem alguém interessado nas terras? Pois é, veio aqui hoje cedo um tal de seu Alonso, um argentino, né? Parece que ele está interessado em adquirir alguma propriedade aqui nessa região. E aí eu tomei a liberdade de falar aqui das suas terras, né? Não, fez bem, mas ele é fazendeiro? É, tem terras lá na Argentina também. Trabalha com trigo. E parece que ele exporta muito aqui pro Brasil, sabe? Quase não sai mais daqui, os negócios estão aumentando, né? É, sim. Mas a Argentina é um país grande também. Gozado. Eu sempre achei que os nossos territórios se tocavam mais. Mas olha só, é só aqui, nesse trechinho entre o Uruguai e o Paraguai, que a Argentina se encontra com o Brasil. É a Argentina, junto com o Chile, que dá essa forma característica ao território sul-americano. É essa forma que vai se afunilando. Olha só, a Argentina se estende do Trópico de Capricórnio à Terra do Fogo. Uma distância de quase 4.000 quilômetros de planícies e planaltos. Ela ampliou seu território na direção do sul, chegando até a Antártida. E vai ocupar a Patagônia. E reivindica sempre como suas as Ilhas Malvinas. No todo, são aproximadamente 2.800.000 quilômetros quadrados. Olha, esse argentino está realmente interessado em vir para cá, viu? Eu acho que o senhor vai fazer negócio mesmo. Que bom. Mas eu só não entendo uma coisa. Você disse que esse tal de Alonso trabalha com trigo. E realmente, eu andei lendo que o Brasil importa muito trigo argentino. Mas por que será, hein? A gente tem esse mundaréu de terra e a gente também cultiva trigo. Bom, a razão mesmo disso, eu não sei muito bem não, viu? Na verdade, o Brasil produz trigo também, mas por incrível que pareça, nossa produção é insuficiente para atender o consumo interno. Certo, por isso somos obrigados a importar o trigo argentino. Isso. Mas o que me impressiona é a quantidade de produtos que chega da Argentina, que é cada vez maior. E não são só produtos primários, não. São produtos industrializados também. Máquinas, automóveis. São os efeitos da política do Mercosul. Como as tarifas de importação caíram bastante, consequentemente, as trocas entre os dois países aumentaram. E essa troca é muito favorável ao Brasil. Muitas indústrias nossas têm crescido, porque automaticamente ganham todo o mercado argentino. Quanta carta da Argentina, hein, Pedrão? Bom, pelo menos aqui no nosso trabalho dá pra perceber que as relações entre o Brasil e a Argentina estão cada vez melhores. É, chega muita carta de lá, né, Antônio? Agora, tem muita correspondência que é comercial, né? Agora, sabe uma coisa que eu gostaria de saber? Eu nunca entendi muito bem aquele episódio das Ilhas Malvinas. Eu sei que a Argentina diz que as ilhas pertencem a ela e não à Inglaterra. Mas como é que será que tudo isso aconteceu, hein? Eu li sobre isso. O que aconteceu foi o problema do Mar de 200 milhas. Mar de 200 milhas? É. Você nunca ouviu falar sobre isso? Ah, e você, já ouviu?
Se não ouviu, então escuta. O que aconteceu foi que a Argentina queria incorporar para si a grande plataforma continental, que é muito rica em petróleo. Então, ela estabeleceu, em 1967, o Mar de 200 Milhas, como limite das águas oceânicas. E dentro desses limites estariam as Ilhas Malvinas, que foram ocupadas pela Inglaterra em 1833 e que as batizou de Ilhas Falklands. Eu não sabia desse detalhe, viu? Agora, do jeito que as relações entre a Argentina e o Brasil crescem, tá mais do que na hora da gente ficar por dentro desse assunto. O território da Argentina foi construído a partir de 2 núcleos de povoamento. O andino, através do qual ela se ligava às minas do altiplano peruano-boliviano e ao Pacífico. O outro núcleo se situava na foz dos rios da Prata e Paraná, em torno de Buenos Aires, abrindo-se para o Atlântico. Entre esses 2 núcleos havia um imenso espaço a ser ocupado, o que passou a ser feito principalmente a partir do século XIX. A partir daí, a Argentina se identifica cada vez mais com a região do Pampa. E graças ao seu relevo horizontal, o solo muito fértil, a abrangente rede ferroviária e a chegada maciça dos imigrantes europeus, a região pampiana se transforma na mais poderosa região agrícola do continente latino-americano. E Buenos Aires se firma como sua maior metrópole. Enquanto na época colonial, a Argentina ligava-se à metrópole espanhola através do Oceano Pacífico, a Argentina independente e pampiana vai ser ligada agora pelo Oceano Atlântico à Europa industrializada. E os ingleses substituem os espanhóis, oferecendo seu mercado, seus produtos e seus capitais à Argentina. Os investimentos ingleses passaram de 3 milhões de libras em 1860 para 90 milhões de libras em 1914. Isso que é investir. Não é à toa que o Pampa se tornou a maior região agrícola da América Latina. Agora eu estou entendendo. E o setor industrial cresceu também, né? Só que com base em Buenos Aires. Aliás, Buenos Aires polarizava tudo. Inclusive transformou o resto do país numa imensa periferia. Teve muita imigração italiana, não é? Você percebe isso quando você assiste os jogos de futebol. Maradona, Menotti. A Argentina foi de todos os países latino-americanos o que mais recebeu imigrantes europeus. Só para a gente ter uma ideia, de 1860 até 1930 chegaram aproximadamente 7 milhões de imigrantes, principalmente italianos e espanhóis. O Alonso estava me dizendo que por isso a população é muito homogênea, né? Mas esses imigrantes acabaram se fixando mais nos centros urbanos. Depois disso, houve um progresso cada vez mais acentuado da região urbana sobre a região agrícola, principalmente depois da crise de 29. Bom, aquela crise foi terrível. Aliás, você já tinha ouvido falar dessa crise? Bem, em outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. A partir daí, iniciou-se nos Estados Unidos um período que ficou conhecido como a Grande Depressão, que afetou toda a década seguinte. Toda a economia mundial foi perturbada por essa crise. E é claro que a Argentina não poderia escapar dessa crise também. Foi precisamente a partir dessa época que a Argentina começou a abrir espaços cada vez maiores para o desenvolvimento industrial. O desenvolvimento da industrialização por lá foi bem forte, né? Mas a Argentina politicamente tem sido muito instável nas últimas décadas. Exatamente como todos nós, latino-americanos, sempre revezando entre um período democrático e um período em que os militares estavam no poder. E o último período militar lá foi bem violento. Foi a chamada Guerra Suja. Milhares de pessoas desapareceram. Foi um momento terrível. Como, aliás, foram todas essas ditaduras latino-americanas. O pior é que essas soluções autoritárias nunca resolvem os problemas, nem os sociais, nem os econômicos. A concentração de renda aumentou e, com ela, a distância entre os ricos e pobres. E depois do desastre militar da Guerra das Malvinas, a situação ficou insustentável. Essa crise apressou a passagem do Estado autoritário para o Estado de Direito. A Argentina está saindo de uma crise terrível, uma crise que é provocada por uma série de eventos de natureza política e econômica e, eu diria, eventos de política econômica, não só de política e econômica. Por exemplo,
no governo anterior ao Kirchner, no governo Menem, né, o país foi duramente atingido por políticas econômicas equivocadas que subordinaram o país a organismos financeiros internacionais como o FMI, políticas que resultaram no endividamento do país, que tiveram depois que dar calote, que deixaram de pagar essa dívida externa, provocaram um tremendo de um desemprego, de um desencantamento na população. O que é que está bem na Argentina, de modo geral? A agricultura, como eu disse, a agricultura de grãos, a produção de vinho. É um país que tem um turismo muito organizado, né? De certo modo, eu diria que ao lado do Chile, são os dois países da América do Sul mais organizados, que mais faturam anualmente com um turismo internacional, de alto padrão. Ele é um setor muito organizado. Tem um setor de serviços muito organizado, né? Em várias áreas, né? E atividades terciárias em geral, comércio, é um centro de compras importante. O que falta, como eu disse, é a indústria. Nas demais áreas, o país está indo relativamente bem. Pedrão, eu estou super interessado em saber mais sobre os nossos vizinhos. Entender melhor cada região é a melhor maneira de se conhecer um país, né? Dá uma olhadinha aqui. E você, vem olhar também. Bom, o Pampa argentino a gente já conhece. É uma área favorável à agricultura e à pecuária. As grandes propriedades, quer dizer, as estâncias, transformaram o Pampa numa das mais importantes regiões agrícolas do mundo. E como a economia pampiana convergia para Buenos Aires, à medida em que o Pampa aumentava a sua produção, Buenos Aires se transformava numa grande metrópole. A região metropolitana de Buenos Aires é responsável por quase 80% da produção industrial argentina. A partir de Buenos Aires, vai se formando a megalópole platina. Isso é, um espaço urbano quase contínuo que se estende de Rosário, importante centro industrial, ao norte, até a cidade portuária de Bahia Blanca, ao sul. A concentração das atividades econômicas na megalópole platina e na região pampiana acentua as desigualdades entre as regiões argentinas. Enquanto a região pampiana e a sua metrópole formam a área do maior dinamismo da economia argentina, as demais regiões agem como periféricas, dependentes da área principal. Ao norte do Pampa, encontra-se a Argentina despovoada. A região do Chaco, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai, é importante para a sua produção de petróleo, levado por oleodutos até Buenos Aires. Na fronteira com o Brasil, encontra-se a região chamada Mesopotâmia, situada entre os rios Paraná e Uruguai. Os vários projetos de construção de hidrelétrica nesses rios, em parceria com o Paraguai e o Uruguai, devem aumentar a importância dessa região na economia argentina. Ao sul do Pampa, estende-se a Patagônia, de clima frio e seco. As estâncias dessa região dedicam-se principalmente à criação de carneiros. Na faixa litorânea, em torno do Comodoro Rivadavia, estão as mais importantes reservas de petróleo da Argentina, cuja produção também é levada por oleodutos até Buenos Aires. A oeste está a região andina, que devido à sua paisagem característica, criou um grande fluxo turístico. O clima é seco, mas devido às técnicas introduzidas pelos imigrantes que aqui chegaram no século XIX, a região foi transformada num verdadeiro oásis, onde se cultivam vinhedos e frutas, principalmente na província de Mendoza. A região é também importante por sua produção de petróleo e hidroeletricidade. Entre o Pampa e a região andina, a cidade de Córdoba é um importante centro industrial. Legal, hein? Deu pra gente ter um panorama geral. A região pampiana e a megalópole platina contrastando com as regiões periféricas. É isso aí. Então agora tá na hora de fazer uma boa revisão. Vamos lá? Vamos lá. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um pouco melhor a Argentina, um dos 3 grandes países da América Latina. Aprendeu como foi o processo de formação do seu território, quais são as características da sua economia e identificou suas principais regiões, além de conhecer um pouco da sua história e do seu desenvolvimento econômico recente. Agora é com você. E com seu livro de estudos, você vai poder aprofundar todas as informações que recebeu na sua teleaula. Até a próxima.